Beleza. Boa noite para quem entrou agora aí. Então, hoje nós vamos já começar mais uma nova etapa aqui da nossa apostila. Até a última aula, nós conseguimos ver toda a história de como que a Umbanda foi criada, se desenvolveu, como os historiadores viram, como a espiritualidade também viu. Nós vimos um pouquinho disso daí, vimos também as religiões que fazem parte, né, da base da Umbanda, a religião católica, o candomblé, a espírita, um pouco do xamanismo, né, dos índios aqui do Brasil. Então, agora nós vamos começar realmente a ver a Umbanda, né? Como que ela é formada, como que ela é estruturada, os trabalhos dela, né? Então, hoje nós vamos começar aqui no capítulo, deixa eu pôr para apresentar, no capítulo 4, que vai falar exatamente da Umbanda. Então, nós vamos começar aqui a ver um pouquinho dessa religião que a gente abraçou, né? Então, vamos lá. A religião que tem por base a prática da caridade e tem uma das funções, de suas funções, a elevação espiritual do médium e das entidades que governam o próprio médium. Essa primeira parte aqui, essa primeira frase aqui já é importante, né? Esse primeiro parágrafo. Nós temos que entender que a Umbanda, ela tem uma das funções dela primordial é exatamente fazer com que médium e as entidades que ele recebe evoluam. Tá? Então, um auxilia o outro na evolução. Isso daqui é bem importante. O Espiritismo faz a mesma coisa, só que no Espiritismo não é bem assim definido dessa forma, como é na Umbanda, né? Não é como uma função primordial, mas sempre um médium ele tem um guia espiritual, um mentor espiritual que está um pouco acima dele. Eu vou dizer um pouco, depois eu explico. Porque ele tem que estar sempre um pouco acima dele para ajudá-lo na sua evolução. A mediunidade, ela tem esta função, tá? A função de evoluir a pessoa que vem com a mediunidade, tá? Esse espírito que escolheu ser médium para evoluir. Existem mediunidade de missão, missionários, mas esses são muito poucos. Então, a gente pode citar aí o Chico Xavier, pode citar Divaldo, e alguns outros aí, mas são muito poucos. A maioria de nós, médiums, a gente vem com a mediunidade exatamente para evoluir. E na Umbanda, ela vem com mais ainda, com essa função dupla de que o médium evolui e a entidade que está com ele também evolui, tá? Mas como se faz isso? Só consegue se fazer isso quando o médium estuda e ele pratica, ele põe em prática o que ele estudou e a caridade. Então, não adianta dizer que médium e espiritualidade juntos vão evoluir se um não colabora com o outro. Então, a espiritualidade, sim, ela vem fazer sua parte. Ela vem ajudar, ela vem fazer a caridade, ela vai te deixar sempre algumas coisas para que você compreenda, entenda melhor o que está acontecendo e possa buscar evoluir com aquilo que ela está te deixando ali.
E o médium tem a função também de estudar e praticar a caridade para que essa entidade evolua. Então, são duas coisas principais aí. Uma das funções principais é essa, tá? Evolução de médium e da entidade espiritual que esse médium traz, que ele deixa, né, que dá a passagem ou que dá a comunicação através dele. A Umbanda é uma grande expressão religiosa nacional, com maiores laços com o Rio de Janeiro, onde foi fundada, mas irradiou-se para os estados de Minas Gerais, São Paulo e demais estados do Brasil, e até nos Estados Unidos existem casas de Umbanda. É um culto popular, aceito em todas as camadas sociais, e fácil acesso. A Umbanda, embora tenha origem em diversas raças e nações, torna-se simples à medida em que o médium adentra os seus conhecimentos. Então, está aí, uma coisa importante. A Umbanda pode parecer uma coisa muito difícil, estranha, quando você não a conhece. Quando você começa a compreendê-la, estudá-la, você vai vendo que ela é uma coisa, ela se torna simples. Só um minuto. Eu sempre esqueço de ligar a tomada aqui, o computador. Olha lá, dentre muitas entidades que baixam nos inúmeros terreiros de Umbanda, existem, cito como exemplo, caboclos e preto velhos, que são considerados como tendo muita luz espiritual, força e sabedoria. Em verdade, o ritual de Umbanda é uma variação de outros cultos baseada no espiritismo e, como disse, tendo por base a caridade. Então, acho interessante isso aqui. Tem algumas vertentes que dizem que o preto velho, na verdade, vamos dizer que é a segunda escala dentro quando um espírito ele começa a buscar a sua evolução dentro da Umbanda, por exemplo, então ele vem como Exu, né? Ele vem como Exu. Quando ele alcança um determinado grau, ele passa a preto velho. E aí depois eu não sei qual é os graus aí, isso eu já li muita coisa sobre isso daí, que funciona dessa forma. E eu acho muito interessante que é totalmente ao contrário. Na verdade, os pretos velhos e os caboclos, como a gente viu lá até com o Zélio, né, que começou com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e logo depois veio o preto velho, são os que mais têm luz. Não quer dizer que o Exu não tenha, que o boiadeiro, o baiano, todos eles têm a sua carga de luz, a sua carga de sabedoria, de conhecimento. Mas existem alguns, vocês podem, até quem costuma buscar na internet, ler alguma coisa, vai ver que tem alguns pais de santo, mães de santo, que falam que seria a hierarquia começa no Exu, depois de Exu passa para preto velho. E aí vai subindo nessa hierarquia aí. É bem interessante isso, mas aqui realmente o preto velho é um dos que mais tem o conhecimento, a sabedoria. São espíritos mais evoluídos. Temos aí o povo da rua, de rua, né? Povo de rua, compadres e comadres, são denominações usadas na Umbanda para classificar entidades que trabalham num plano astral evolutivo. Estas entidades, em alguns casos, equivaleriam aos Exus das casas de candomblé. Friso, em alguns casos,
pois, na verdade, estas entidades trabalham e se portam de forma especial em sessões particulares para elas. Estas entidades são firmadas em um lugar chamado trunqueira. É na trunqueira que eles, os compadres e as comadres, têm o seu lugar de destaque. Saravá, povo de rua, saravá, os compadres e as comadres e toda a linha da Umbanda. Explicando aqui, como eu falo, isso aqui são coisas que eu vou tirando, né, de livros, de sites que eu vou tirando, que eu tenho uma certa realidade ali, que eu vejo que é realmente dessa forma. Então, o que ele está falando aqui? Que só uma coisa que eu discordo aqui, que os Exus equivaleriam às casas de candomblé. Não, porque Exu na casa de candomblé é um orixá. Tem nada a ver com Exu de Umbanda. Exu de Umbanda é um ser que desencarnou, já fez parte aqui, né, no nosso plano material, já foi um espírito encarnado que desencarnou e agora começa e trabalha na linha de Exu. Como a gente fala no candomblé, tudo no candomblé é trabalhado com orixá. Então, Exu também é um orixá dentro do candomblé. É um pouco diferente da Umbanda. Essas entidades que ele fala aqui, né, entidades, no caso, equivaleriam ao Exu, denominações, classificar como entidades que trabalham num plano astral evolutivo. Isso é verdade. Isso eu já vi acontecer dentro da nossa casa aqui, né? Quando eu fazia trabalho mediúnico, eu teve uma época que há uns bons anos atrás, nós tivemos todo o estudo, né, inclusive com a mãe Clarice participando, tudo, nós fizemos todo esse estudo que vocês estão fazendo hoje, nós fizemos dentro da casa com os médiuns, com as pessoas que tinha, a mãe Clarice também participou, a Simone, tinha outras pessoas, pai pequeno, mãe pequena, e ao terminar esse estudo todo, eu comecei a fazer trabalhos mediúnicos de mesa branca, fazer trabalhos mesmo na mesa. E eu tive o prazer de atender alguns espíritos e resgatar esses espíritos através do trabalho da mesa mediúnica. E depois, esses espíritos vinham e começavam a trabalhar na Umbanda como Exu. Conheci uns 2 ou 3, que depois vinham em médiuns dentro da Umbanda e iam trabalhando para evoluir. Então, isso é muito interessante, muito, muito bacana dentro da Umbanda. Isso também existe dentro do espiritismo. Espíritos que às vezes a gente resgata em trabalho mediúnico dentro da casa espírita, como sofredores, eles depois vêm e dizem: olha, nós estamos aqui, vamos continuar, vamos estudar, vamos ficar aqui ajudando. Isto é uma forma que a gente está vendo ali que aquele espírito que foi resgatado, ele começa a buscar a sua evolução através do ritual da Umbanda. É muito interessante. Em um dos seus pilares teóricos, espírita, Allan Kardec diz que um espírito não é mais do que um ser humano despojado de um corpo físico. Diz ainda que o homem é constituído de 3 partes: alma, que seria imortal, perispírito, também chamado corpo astral, e um corpo físico. Segundo ele, no momento da morte, a alma retira-se do corpo, levando com ela o seu perispírito, que é a individualiza e a mantém em sua forma humana.
A forma do perispírito é a forma humana, e quando aparece à nossa frente, é geralmente aquela mesma sombra a qual conhecemos o espírito em vida. Portanto, o perispírito seria definido, então, como semimaterial intermediário entre a matéria e o espírito.